Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Batismo com o Espírito Santo. Aliás, nós estreamos esse programa na semana passada. Eu quero fazer um convite para você. Você perdeu o primeiro programa? Está aparecendo um QR Code na tela, você pode apontar a câmera do seu celular para ele e você vai ser redirecionado, você que está nos assistindo pelos diversos canais, multiplataformas da TV Manaim, você vai ser redirecionado para o canal do YouTube, e lá no canal do YouTube você tem acesso a toda a programação e vai poder assistir ao programa da semana passada, tá? Batismo com o Espírito Santo, coloca lá, você vai ver que maravilha, você vai aprender mais sobre essa bênção maravilhosa, essa operação gloriosa de Deus através do Espírito Santo nas nossas vidas. E aqui estamos juntos mais uma vez, pastor Antônio Carlos Peixoto, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Josias, pastor Josias, e a todos que nos assistem. Pastor Wallace Rosete, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Josias, a paz dos seus irmãos que nos acompanham. Vamos lá. Estamos falando sobre batismo com o Espírito Santo. Quem assistiu o programa da semana passada viu que a gente foi lá no Gênesis, lá no princípio, lá no versículo 1, falamos sobre alguns aspectos da ação do Espírito Santo, falamos sobre as dispensações, né? Entramos nesse aspecto, sobre a Trindade, que foi assim, marcante. Vamos então passear agora pela palavra do começo, né? Mas a pergunta que eu faço em relação ao nome do programa, Batismo com o Espírito Santo, qual é a relação entre o Espírito Santo de Deus e o batismo com o Espírito Santo? Porque nós vamos falar muito sobre a ação do Espírito Santo. E o que é o batismo com o Espírito Santo, para que quem está nos assistindo, ele possa entender que essas ações do Espírito Santo, elas estão nesse contexto do batismo também, da associação de uma coisa com outra. Muito bem. O Espírito Santo, ele está, como nós vimos no primeiro programa, ele é inerente ao projeto, né? Ele faz parte do projeto porque ele faz parte da Trindade. Uhum. Né? Está o Pai presente, o Filho e o Espírito Santo presente, como nós vimos em alguns textos e na nossa conversa. O batismo com o Espírito Santo, nós vamos ver isso mais tarde, quando chegar o momento, outro programa, é um selo que o Senhor dá, que é diferente no Novo Testamento, que é diferente do Velho Testamento. Diferente foi, no Velho Testamento, são operações. O Senhor operou aqui, operou ali. Um momento aparecia a figura do Senhor Jesus, outra hora aparecia a figura do Espírito Santo. Né? Então, a diferença é que a resposta a essa pergunta é que o batismo com o Espírito Santo é um selo que o Senhor dá ao homem quando ele vira igreja. Quem é batizado com o Espírito Santo é a igreja fiel. Ele entendeu que ele quer ser igreja, quer ser corpo de Jesus. Ele recebe do Senhor este selo, está selado pelo Espírito Santo. E é diferente, depois você vai perguntar sobre os dons espirituais, podemos falar logo agora? Eu acho que de uma maneira introdutória, de contextualização, sim, podemos. Então, quando falamos em batismo com o Espírito Santo, a gente lembra imediatamente dos dons espirituais, porque foi essa a revelação que o Senhor deu a Joel. Eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Pronto. É uma coisa, é um selo. Então, o Senhor selou com o batismo com o Espírito Santo. Agora ele fala numa operação. Vossos filhos terão visões, vossos velhos terão sonhos. Né? Então, agora vem a operação com os dons espirituais, que são a maneira que Deus tem para falar com o homem através do seu Espírito Santo. Então, Deus quer falar com o homem, ele usa aquilo que nós chamamos de dons espirituais. A partir do momento que o homem é batizado com o Espírito Santo, que ele tem esse selo, ele abre essa porta dentro da sua alma, o Espírito Santo dá dons e falar com ele, ou através dele, na realidade, também. Uhum. Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte? Gênesis. Vamos começar pelo livro de Gênesis. Em que circunstâncias? Obviamente que há muitas,
Nosso objetivo aqui não é esgotar todas elas. Mas em que situações que nós podemos encontrar ali a ação do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a operação do Espírito Santo no livro de Gênesis? Quais algumas que vocês podem levantar aqui? Então, Josias, nós temos a figura de José, né? A passagem que fala a respeito de José, que é muito, muito maravilhosa, né? E nós vemos isso ali quando José estava no cárcere, né? E tanto o padeiro como o copeiro tiveram um sonho, né? Cada um de um detalhe, e José dá a interpretação. Na verdade, nada mais é o Espírito Santo revelando o mistério, né? Era um dom espiritual, né? Sabedoria, graça ali, né? Depois, mais na frente, ele já interpreta o sonho do faraó, né? Do rei. Teve o sonho das vacas gordas, vacas magras, das espigas, né? Então ele traz ali a interpretação falando do tempo de fartura, os 7 anos de fartura, os 7 anos de fome. Então ele é usado ali por Deus para interpretar, e aquilo ali foi um sinal para que ele fosse estabelecido uma posição de destaque no reino, né? E ele ocupou uma posição de destaque, porque ele era foi usado para interpretar. Então, ali fala da ação do Espírito Santo na vida de José, foi maravilhosa. Tanto ali junto com o copeiro e o padeiro, como diante da autoridade máxima da época, ele interpreta o sonho que nenhum filósofo, astrólogo da época conseguiu interpretar, porque ele queria, na verdade, eu quero realidade ali. E José é usado aí com muita graça ali na interpretação. E você falou sobre José, né? A própria experiência dele, José. A experiência que ele teve antes de ir para o Egito. Sim. Quer dizer, e só voltando um parênteses, pastor Josias e Wallace, esses fatos parecem isolados, mas não são fatos isolados, porque nada do projeto de Deus para o homem é um fato isolado. Tudo está dentro de um contexto profético. Tudo que acontece, nada foi sem querer, o que é isso, meu filho? Não existe isso para Deus. Existe um projeto perfeito, muito bem cronometrado, acontecem as coisas na hora certa, e esses fatos, esses dons espirituais que acontecem, inclusive eu vou citar 2 aqui, eles não são fatos isolados, eles são figuras, são fatos que apontam profeticamente para a terceira e última dispensação, que é a dispensação do Espírito Santo. Apontam para lá o que ia acontecer hoje, né? O que está acontecendo hoje. Hoje eu digo últimos dias que aconteceram quando o Senhor começou o período dos últimos dias, que é a terceira dispensação, que é o Novo Testamento, quando os irmãos foram batizados com o Espírito Santo. Ali começaram os últimos dias, o Novo Testamento. Muito bem. José é jovem ainda, ele tem 2 sonhos. Então, um sonho que ele teve, fala, eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e o meu molho se levantava e também ficava em pé. Eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Isso foi um dom que ele teve. Ele teve um sonho. Sim. Depois teve um outro sonho, que as estrelas se curvavam a ele também. O Senhor já apontava profeticamente o que ele ia fazer com a chegada do Espírito Santo, quando essa dispensação chegasse para a vida do homem, o que ele ia fazer? Os dons espirituais. Né? Aí teve o dom e ninguém teve discernimento, ninguém teve sabedoria para entender o que era o sonho. Houve até oposição. Uma oposição tremenda. Tremenda, né? A oposição foi tão grande que quiseram matá-lo. Né? Uns quiseram matá-lo e outros irmãos, não mata não faz esse negócio desse, nosso pai vai acabar morrendo. Então não deixaram, e o sonho só se cumpre mais muitos anos depois desse fato que o Wallace citou. 13 anos depois. 13 anos depois se cumpre o sonho. Mas há um aspecto interessante, e eu queria perguntar que vocês falassem um pouco sobre isso, porque vocês comentaram que a questão do profético. Quando a gente pensa no profético, a gente pensa numa linha estabelecida por Deus, numa
que vai se transformar, obviamente, na medida em que o profético se realize na história do homem, né? E o dom espiritual, ele nos insere nesse profético, ele nos leva ao profético, ele nos liga ao profético. Porque quando você pensa que José teve esse dom, esse sonho, você tem aí a seguinte realidade. Não foi, e você disse isso muito bem, Peixoto, não é uma coisa isolada. Não. Isso aí era o resultado daquilo que o Senhor tinha falado com Abraão. O Senhor estabeleceu, revelou ao homem o seu projeto em Abraão, e o projeto vem acontecendo. Então, quando José tem esse sonho, o Senhor está dizendo para ele assim, olha, o profético é isso. Isso aqui vai acontecer, José, não é só por sua causa, não é só por causa do seu pai, da sua família, é porque eu tenho um projeto, e isso é o projeto, e eu estou te revelando o projeto, você vai entrar nele. O que vai acontecer, então o dom espiritual, a operação do Espírito Santo na vida do homem, liga ele ao projeto, leva ele para dentro do projeto. E o projeto é um projeto de vida, é um projeto maravilhoso, é um projeto de eternidade, é um projeto, né? Não é só, assim, o amor de Deus por nós já é imensurável pela nossa família. Quando o Senhor fala alguma coisa sobre, né, a nossa casa, um parente que a gente está orando, uma situação profissional, uma porta. Não é só por isso, não é só por amor a nós, que já é muito, né? Mas é porque ele está nos levando para viver o profético. Dentro de um projeto profético. Isso. Né? Então, quando ele daqui a pouco o pastor Wallace vai falar, quando ele dá esses dons, ele está apontando profeticamente para uma terceira e última dispensação, onde o Filho ia ser revelado, o mistério de Jesus ia ser revelado pelo Espírito Santo, e o Senhor iria dar dons para a igreja nessa última hora. Em que momento? O momento dele, quando ele se cumpre, porque era a figura do Senhor Jesus Cristo, ele apontava para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Todos os dois dons, né, que ele teve, apontavam profeticamente para a pessoa de Jesus. Não era para ele, simplesmente. Ele foi uma peça dentro do projeto de Deus. Apontava para Jesus e todos iriam se prostrar diante dele, não era José, obviamente, como repetindo. Assim como os sonhos que ele interpreta o Wallace. Ele aponta para um momento profético da igreja. Que a igreja iria viver isso aí. Aqueles que querem, aqueles que não querem. Né? Então, essa questão ela é muito importante quando você vê as coisas sendo apontadas proféticas. Todo o projeto profético, ele passa por Jesus, passa pelo Espírito Santo, encontra a igreja como corpo e a igreja é levada de volta para casa. Então, o entendimento nosso da figura do Espírito Santo do passado é profética para a igreja hoje. Nós vamos ver outros textos também. E o reflexo, né? Você vê o que aconteceu, eu puxei essa questão de Abraão, Isaac, Jacó, tudo que Deus fez, como conduziu, o povo de Israel, o Egito, o deserto, os reis, profetas e tal. Estão vivendo isso. Tudo isso é para chegar como nós estamos hoje, né? A igreja preparada para o arrebatamento. É o momento que nós estamos vivendo, dirigida por esse mesmo Espírito Santo que estava lá atrás, fazendo todo esse contexto. Perfeitíssimo. Fala um pouquinho sobre esse assunto. Depois eu queria... Então, eu estava aqui meditando e pensando aqui numa figura, eu vou sair um pouco de Gênesis, tá? Eu vou sair um pouco depois de Gênesis. Volta. Volta aqui, porque contextualização. Né? Você pega Daniel, a palavra diz que veio o Espírito excelente sobre Daniel. E tem uma passagem bíblica que a gente vê o profético, quando Daniel chama os seus amigos para orar, para que o Senhor desse a ele a interpretação. Quer dizer, aí nós vimos aqui... A figura do corpo, né? Nós vimos aqui a figura do grupo de intercessão hoje, não é verdade? Né? Aqui você vê que coisa interessante, né? Daniel, ele convoca os seus amigos, né? Para que Ananias e todos aqueles que estavam com ele, para descobrir a respeito daquele sonho que o rei teve, e ele precisava interpretar, ele precisava da oração, e se juntaram para orar ali, e o Senhor dá a interpretação, né? Diz aqui, e então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite.
Então Daniel louvou o Deus do céu, né? Era o dom espiritual lá, Os né? dons espirituais. No Velho Testamento de Daniel. Eu saí fora de Gênesis aqui, Não, porque à medida que vocês foram tá tudo falando... junto. Não tem como Não falar tem, sobre as coisas de Deus e assim, e sobre a palavra sem estar tudo integrado, né? A palavra é Isoladamente, integrada. Não tem verdade. como. Fala, assim, Wallace. e diz o verso, e ele revela o profundo, o escondido, conhece o que está em trevas e o que mora, que ele E com mora ele na mora a luz. luz. Né? Então Mas você tudo. vê que coisa notável, né? O Espírito Santo ali presente, revelando o mistério. E aí, você que é profético, vamos ver na nossa vida. Hoje nós temos o grupo de intercessão. O que nós fazemos? Nós trazemos os sonhos, as visões, o mistério no grupo para depois consultar, saber do Senhor, e o Senhor dá a interpretação, dá o discernimento, para se colocar em prática na vida da igreja. É perfeito. Glória a Coisa Deus. notável. Glória a Os Jesus. dons que são trazidos pelo Espírito Santo, quando reunimos o corpo, através do grupo de intercessão, como você muito bem citou, o próprio Espírito mostra, quando vos reunis, uns têm salmos, outros têm doutrina, tudo pelo Espírito Santo. Ele Nossa, revela o que quer. Ele revela, então, ele é uma coisa maravilhosa. Jesus, enquanto você falava, eu quero voltar ao Gênesis, hein, pastor Wallace? Vamos lá, vamos voltar ao Gênesis. Eu me acordei da figura de Abraão. Uhum. Como Deus se revelou a Abraão, como ele falou com Abraão. Abraão não fala na palavra que ele viu o Senhor falando. Ele viu no seu momento quando ele começou a interceder o Ló, Uhum. né? Que apareceram os dois ali e tal. Mas o Senhor falou para ele que uma profecia que o mundo todo seriam benditos no crente Abraão. Ora, como que o homem poderia ser bendito em Abraão? Era uma profecia que ia atravessar os séculos, ia passar por Jesus, o sangue derramado, o Pentecostes, o Espírito promovendo essa salvação em Jesus, e agora nós somos benditos do crente Abraão. Essa profecia do Espírito Santo, o Senhor que revela, se cumpre cabalmente no nosso meio, aqui nessa hora. Uhum. Nós somos benditos em Abraão. Por quê? Porque de Abraão sai a descendência dele que passa por Jesus. E o Espírito Santo revela os mistérios, encontramos, aceitamos Jesus. Como é que você vai aceitar Jesus Cristo? Cabe na cabeça de quem? Um cidadão que morreu lá em Israel, falou que era filho de Deus, e nós aceitamos. Realmente, Jesus, eu sei que ele está vivo. Eu sei que ele é filho de Deus pelo Espírito Santo. Uhum. O Espírito Santo que revela no coração do homem que aquele Jesus que morreu 2000 anos atrás é o Filho de Deus, morreu para salvar, para pagar minha dívida. Tinha uma dívida impagável. Pai, está tudo consumado. Pagou minha dívida, glória a Deus. E agora, pelo Espírito Santo que estava no início, lá no Éden, quando nada existia, antes do Éden, o mesmo Espírito vem e convence que aquele Jesus lá, ele salvou sua alma, e você pode entrar no corpo dele. E nós somos agora salvos e benditos pelo crente Abraão. Você vê uma revelação que roda gerações e milênios. Uma palavra profética dentro de um projeto profético de Deus. A própria abordagem, Wallace, eu vou pedir para você também fazer o comentário, a própria abordagem que Deus faz com Abraão, quando define a sua descendência como as areias da praia do mar e as estrelas do céu. E você vê, você tem duas vertentes descendentes desse projeto revelado a Abraão e em Abraão, duas vertentes onde nós vemos a igreja, o Israel espiritual e o Israel físico, o Israel histórico. O Israel que chega até hoje claramente dentro de um projeto maravilhoso. Então você vê aqui, corroborando com isso que você falou, mas você ia fazer um comentário, Wallace? Não, eu só lembrei de um aspecto interessante, que é o fio de escarlate, né? Uhum. Então, está em toda a Bíblia, perfeito, né? A expressão que o pastor de Deus gosta de contar é fio subjacente, a linha subjacente.
Ele está né? lá no Gênesis, passa toda a Bíblia. Sustenta tudo. E Muito boa lembrança. só por revelação. Só. Por revelação. Não tem outra forma de descobrir isso, né? Não. Uhum. Você encontra, ele está presente em toda a Bíblia. É o Pai, Filho e Espírito Santo em toda a operação para um projeto apenas: salvar eu e você que nos assiste. Não é verdade? Isso Maravilha. é maravilhoso. A pessoa do Espírito Santo, quando ele se revela, né? Quando ele revela que ele está em toda a palavra e que o Filho está na palavra, é algo de maravilhoso. Glória a Deus. Nós não conseguimos entender a Bíblia se não for com essa operação do Espírito Santo, revelando todos os mistérios. Por isso que Paulo fala, né? Como escaparemos nós dessa tão grande Se não tentarmos salvação? ser tão grande salvação. Então, essa salvação é muito grande, né? Um projeto extraordinário. É um projeto Que perfeito. nem nós existíamos, nem existia nada. Deus estabeleceu lá na eternidade esse projeto, e ao longo do tempo nós vamos descobrindo, né? E é extraordinário. E ao mesmo tempo, você vê a grandiosidade desse projeto, a majestade do Senhor desse projeto, a soberania, eu gosto muito dessa expressão para Deus, a soberania de Deus, a grandeza de Deus, e ele nos inclui. Ele Glória a chama Deus. você, lá, você que está assistindo, está em casa, né? Onde, Se quiser, né? se quiser, onde a gente nasceu, cresceu, Viu tudo. o Espírito Santo vai pegar a gente e traz para dentro desse projeto. Que amor maravilhoso, Vontade, quem somos vontade. nós, que coisa boa. Olha só, vamos fazer uma coisa? Vamos continuar a semana que vem? Vamos. A coisa está muito boa, a benção. conversa está aí. E Glória a assim, Jesus. fazer conteúdo desta obra é maravilhoso. A gente termina um programa muito mais alegre do que a gente começou Se deixar, pela direção do Espírito Santo. Isso é o maravilhoso. Espírito Seu está presente conosco. Peixoto, um abraço, querido. Pai, Senhor. Querido, foi uma alegria imensa, pastor Josias, estar aqui junto com você, junto com o pastor Wallace, e na companhia de todos aqueles que nos estão vendo o programa. Né? Amém. Wallace, Pastor Pai, Wallace. Senhor, meu querido. Paz, Senhor Josias, Peixoto e todos os irmãos que nos acompanham. Nos encontramos na próxima. Na próxima, é isso aí. Eu quero fazer Diga. um agradecimento, Josias, especial ao irmão que está na técnica. Aham. Que fez- Fábio Sena. Fábio Sena, está se esforçando para deixar tudo prontinho para nós. Pai, Pronto, Senhor, está Fábio. feito o registro. Muito bem. E para você que assistiu esse programa de hoje, você conhece o Espírito Santo? Você tem uma experiência com o Espírito Santo? Quando eu falo conhece, não é saber quem é, não. Saber quem é uma coisa, mas conhecer é outra. Abra o seu coração. Peça ao Senhor. Senhor, eu quero conhecer esse Espírito Santo. Porque essa experiência é inesquecível, é maravilhosa, é marcante, é transcendental, é Glória a renovadora, Deus. ela converte o homem. A conversão é pelo Espírito Santo, porque ele é o único que convence cada um de nós que nós precisamos de Deus, tá bom? Semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta. Deus abençoe. Paz, Senhor.